Bem, toda a gente conhece a frase com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Certo? Sim, sim, é quase instantâneo. E aposto que a imagem que salta logo é a do tio Ben, do Homem-Aranha, não é? Exato. Tornou-se mesmo um símbolo, aquele momento definidor para o Peter Parker. Mas, olha, há aqui uma pequena reviravolta interessante. Ah, é? Qual? É que na origem, mesmo nos quadradinhos, a frase não foi dita pelo tio Ben. A sério? Então de onde é que veio? Olha, apareceu mesmo no fim da primeira história do Homem-Aranha, na Amazing Fantasy número 15, isto em 1962. No fim, como assim? Era uma caixinha de narração, sabes, escrita pelo Stan Lee, a fechar a história. Uma espécie de moral da história, mas vinda do narrador. Que curioso, quer dizer, a associação ao tio Ben, que hoje parece tão óbvia, veio depois? Bem depois, sim. Começou a aparecer ligada a ele só nos anos 70 num álbum musical, um bocado estranho, um rock cómic. O rock comic? Sim. E só se fixou mesmo nos quadradinhos muito mais tarde. Claro que depois veio o filme, não é? O do Sam Raimi, de 2002? Exatamente. Com o Cliff Robertson a dizer a frase de forma tão marcante, aí sim cimentou a ligação na cabeça de toda a gente. É fascinante como estas coisas evoluem na cultura, não é? Mas pronto, vamos usar esta frase como um ponto de partida. Sim. A nossa conversa hoje vai mergulhar aqui numa questão bem mais profunda que o universo Marvel. Queremos olhar para a relação filosófica entre poder e responsabilidade. Precisamente. A ideia é essa. Pegar na intuição popular, que a frase capta tão bem, e contrastá-la com a análise mais rigorosa de um filósofo, alguém que pensou muito sobre isto na nossa era, a tecnológica, Hans Jonas. Ok, e temos material para isso? Sim, temos como base uns excertos de uma dissertação de mestrado, a teoria da responsabilidade em Hans Jonas, do José Carlos Moreira, e, claro, estas informações sobre a origem da citação. Ótimo. Então, a nossa missão aqui é explorar o peso real, o alcance da responsabilidade que o nosso poder, principalmente o tecnológico, nos impõe. Usar as ideias do Jonas para aprofundar aquilo que a cultura pop já sentiu, de alguma forma. Exato. Ok, então vamos lá. Hans Jonas, por onde é que começamos? Qual era o problema central para ele? Bem, Jonas foi um filósofo alemão do século XX, viveu as grandes convulsões, não é? E ele estava mesmo muito preocupado com o impacto da tecnologia moderna. Ele até usou uma metáfora forte. Prometeu desacorrentado. Quer dizer, a humanidade, através da técnica, ganha um poder quase divino, capaz de mudar a natureza, o próprio ser humano, de forma radical. Prometeu o que trouxe o fogo, a tecnologia. Mas qual é o problema desse fogo todo? Não é só progresso, conveniência? Para Jonas, não. É que esse poder gigantesco criou o que ele chamou de vácuo ético. Um vácuo ético. Sim. As éticas que tínhamos, as tradicionais, desenvolvidas durante séculos, simplesmente não estavam preparadas. Não tinham as ferramentas para lidar com a escala, com as consequências a longo prazo das nossas novas capacidades. Eram éticas para um mundo diferente, então. Exatamente. Eram pensadas para um mundo onde o poder humano era limitado e a natureza parecia robustar, eterna, capaz de se regenerar sozinha. Certo. E o que é que lhes faltava concretamente? Disseste que não estavam preparadas. Por exemplo, uma ética como a de Kant não servia para Jonas. Jonas identificou vários problemas. O primeiro, muito importante, era o antropocentrismo. Foco só no ser humano. Isso. Quase todas as éticas anteriores focavam-se só nas relações entre humanos, homem-homem. A natureza era um palco, um recurso. Não era vista como algo com valor próprio ou pelo qual tivéssemos responsabilidades diretas. Achava-se que ela se cuidava sozinha. Pronto. Ok. Antropocentrismo. Que mais? Depois, o imediatismo. As éticas tradicionais preocupavam-se com o aqui e agora, com as consequências próximas das ações. De curto prazo. Sim. A ideia de que uma ação hoje pudesse ter efeitos catastróficos globais daqui a 50, 100, 500 anos ou afetar a biosfera toda estava fora do horizonte deles. O futuro distante, as gerações futuras, não eram vistas como objeto de dever moral. E a própria natureza humana via-se como algo estático. Exatamente, esse é outro ponto crucial. Partia-se do princípio que a natureza humana era. Era constante, um dado adquirido. Ninguém imaginava que a nossa própria essência pudesse tornar-se maleável, um objeto da nossa tecnologia. Como na engenharia genética ou...
Exato. Engenharia genética, inteligência artificial, que pode redefinir o que é ser humano. As éticas antigas não tinham como pensar a responsabilidade sobre a permanência de uma natureza humana autêntica. Faz sentido. E sobre Kant, especificamente? Mencionaste Kant. Jonas admirava Kant, claro, mas achava o imperativo categórico dele muito formal. Formal. Em que sentido? Foca-se na coerência lógica da máxima. Sabes, posso crer que isto se torne lei universal, mas não olha tanto para o conteúdo da ação, para as consequências reais no mundo. Uhum. E para Jonas, numa era em que as nossas ações podem ter efeitos tão vastos e irreversíveis, precisamos de uma ética que olhe para o impacto concreto, no mundo, no futuro, na natureza. Percebo. A intenção ou a lógica pura já não chegam quando tens um poder à escala do planeta. E, comparando com outros críticos da tecnologia, tipo Heidegger, haviam pontos em comum. Sim, havia. Ambos viam a tecnologia moderna não só como ferramentas, mas como uma força global, ambígua, que parecia ter fugido ao nosso controle. Mas havia diferenças. Sim, Heidegger era mais abstrato, focado na essência da técnica. E talvez mais resignado, não é? Chegou a dizer aquilo de só um Deus pode nos salvar. E Jonas? Jonas era mais concreto, mais pragmático. Mais virado para a ação. Sim, preocupava-se com as consequências práticas e acreditava que era preciso e possível encontrar uma forma de controle humano, de orientação ética. Ele não queria só diagnosticar o problema, queria propor uma solução, uma ética para agir nesta civilização tecnológica. Ok, então se as éticas do passado não davam conta do recado, qual foi a proposta concreta de Jonas? O que é exatamente este princípio responsabilidade? É mesmo o coração da filosofia dele, a proposta ética. É uma nova ética fundamental baseada na ideia de que o nosso poder, que é sem precedentes, gera uma responsabilidade também ela sem precedentes. Não é só mais uma regra, percebe? É um novo imperativo central para o nosso tempo. E o que é que torna essa responsabilidade tão diferente? Quais são as características dela? Primeiro, a sua abrangência é radicalmente abrangente. A responsabilidade para Jonas vai muito além das nossas interações do dia-a-dia. Tem que incluir o futuro distante, as gerações que ainda nem existem, mas cuja vida depende do que fazemos hoje, e tem que incluir a totalidade da biosfera. A natureza inteira. Sim. Jonas diz que temos de ampliar o reconhecimento de fins em si para além da esfera do humano. A natureza, por ser vulnerável ao nosso poder, torna-se um sujeito de cuidado ético por direito próprio. Isso é uma mudança enorme de perspectiva, mas levanta aquela questão filosófica clássica, não é? De onde vem essa obrigação? Como é que se passa de um ser, um facto, sobre o mundo, a natureza existe, é vulnerável, para um dever ser, uma obrigação de a proteger? Não é a tal falácia naturalista? Exatamente, essa é a famosa crítica da falácia naturalista, que vem de Hume, de Moore, Jonas conhecia bem. A resposta dele não é uma dedução lógica pura. Ele não diz a natureza é valiosa, logo devemos protegê-la. Então, como é que ele justifica? Ele propõe uma fundamentação metafísica ou ontológica. Para Jonas, o próprio ser, a vida, a existência, o facto de existir algo em vez de nada, tem um valor em si mesmo, intrínseco. Há uma preferência fundamental do ser sobre não ser. Pense naquela pergunta, por que existe algo em vez de nada? Jonas sente que a existência em si já é um bem primordial. Portanto, o valor não é algo que nós humanos atribuímos, é algo que já está lá. É essa a ideia. A natureza não é só matéria inerte. Ela tem uma finalidade própria, uma tendência para existir, para continuar. E é a combinação de três coisas que gera o dever para Jonas. Três coisas. Quais? O valor intrínseco que nós reconhecemos nesse ser, seja a vida, a natureza, a própria humanidade, a sua vulnerabilidade extrema, por causa do nosso poder tecnológico, e o próprio poder que nós temos de o afetar para o bem ou para o mal. Valor, vulnerabilidade, poder. Exato. É esta combinação reconhecida pela nossa consciência, pela nossa liberdade, que fundamenta um dever ontológico. Não é bem uma dedução lógica, é mais um apelo que o ser nos faz, através da nossa capacidade única de o pôr em perigo ou de o proteger. É quase como um instinto. Quase, como aquele sentimento de proteção perante algo muito frágil e único, como um bebé recém-nascido ou uma floresta milenar.
Jonas argumenta que esse sentimento tem uma base real, ontológica É uma base filosófica muito forte. e exigente. Mas como é que podemos saber o que proteger, especialmente quando as consequências das tecnologias são tão incertas, a tão longo prazo? Como é que lidamos com essa incerteza toda? E aqui entra uma das ferramentas mais interessantes de Jonas, a heurística do temor. A heurística do temor? Sou um bocado pessimista. A ideia é ter medo e ficar quieto? Parar o progresso? Não de todo. Não é um medo que paralisa, o irracional. É um método de pensamento, percebe? Um temor heurístico, ou seja, um temor que nos ajuda a descobrir alguma coisa. E como é que funciona? A ideia é usar a nossa imaginação para antecipar os piores cenários possíveis que podem vir do uso da nossa tecnologia. Seja um apocalipse rápido como uma guerra nuclear ou um declínio mais lento, silencioso. Como a manipulação genética descontrolada ou problemas ambientais, é exatamente a degradação ambiental irreversível, a desfiguração da essência humana. E para que serve imaginar esses cenários maus? Tem dois objetivos principais. Primeiro, identificar o que é que nós realmente valorizamos, o que é que está em jogo. Jonas tem uma frase ótima. Nós conhecemos a coisa em jogo quando nós sabemos que ela está em jogo. Ao pensarmos na possibilidade de perder algo, tomamos consciência do valor daquilo que podemos perder. A sobrevivência humana, a natureza, a dignidade humana. O temor ajuda a revelar o bem que precisa de ser protegido. Funciona como um alerta para os nossos valores que podem estar adormecidos. E o segundo objetivo? É motivar a prudência e a ação responsável, precisamente por causa da incerteza. Como nós não conseguimos prever com certeza todas as consequências a longo prazo das tecnologias mais potentes, a heurística do temor sugere que devemos dar mais peso aos prognósticos maus do que aos bons. Jonas aconselha consultar primeiro nossos temores a nossos desejos. Ou seja, cautela. Exatamente. Não é um medo de agir, é um temor pelo objeto da nossa responsabilidade. É um princípio de precaução. Na dúvida, é melhor proteger o futuro e a natureza do que arriscar por ganhos imediatos ou por promessas muito otimistas da tecnologia. Os debates sobre a inteligência artificial super avançada, por exemplo. É um exemplo perfeito. É a heurística do temor em ação, claramente. Percebo a teoria, a lógica, mas ainda parece um pouco abstrato. Jonas deu exemplos mais concretos de como é que esta responsabilidade funciona no mundo real. Sim. Ele usou dois arquétipos, dois modelos que ajudam a tornar a ideia mais palpável. O modelo dos pais e o modelo do político. Certo. Comecemos pelo parental. A responsabilidade dos pais pelos filhos. Isso parece universal, não é? É exatamente por isso que Jonas o considera o arquétipo mais primordial, mais claro da responsabilidade. E se olharmos para ele, percebemos as características-chave desta ética. Ok. A responsabilidade dos pais é total. Quer dizer, visa o ser completo da criança, o bem-estar físico, emocional, intelectual, o potencial futuro dela. Não é só dar comida e abrigo. Certo, é o desenvolvimento todo. Exato. Depois, é contínua, não tem pausas, não tira férias, é uma atenção, um cuidado constante. E é, por natureza, virada para o futuro. Preocupa-se com o que a criança vai ser, com o adulto em que se vai tornar. E tem aquela outra característica importante, é unilateral, não é? Não depende de um contrato ou de reciprocidade. Precisamente. O dever dos pais não existe porque a criança concordou ou porque pode retribuir. Ele nasce diretamente da existência frágil, dependente do recém-nascido. Para Jonas, o bebê é a epifania do dever. A simples presença dele, a vulnerabilidade total, exige cuidado. É um apelo silencioso, mas imperativo, que o ser faz à nossa capacidade de cuidar. E esta responsabilidade garante não só a sobrevivência daquele indivíduo, mas a continuidade da humanidade e, claro, a possibilidade de haver responsabilidade no futuro. Faz todo o sentido como modelo base. E como é que ele leva isto para a esfera pública? Para o modelo político? Bem, o modelo do estadista, do homem público, tem características parecidas, mas também diferenças importantes. Enquanto a responsabilidade dos pais é quase biológica, natural, a responsabilidade política é escolhida. Como assim? Alguém tem a ambição de ter poder para poder assumir a responsabilidade pelo bem comum.
numa escala muito maior. Mas as características dessa responsabilidade, depois de assumida, são semelhantes. Sim, Jonas traça paralelos fortes. Também deve ser total, ou seja, visar o bem-estar da comunidade inteira, não só de um grupo ou de um aspecto. Deve ser contínua, porque governar, vigiar os rumos da sociedade não pode parar. E muito importante na nossa era, tem de ser orientada para o futuro. Garantir que a sociedade possa continuar a existir, basicamente. Isso. Garantir as condições para a vida coletiva sobreviver e florescer a longo prazo. Preservar a própria possibilidade de haver governação no futuro. E aqui, imagino, a escala muda tudo. Já não é só cuidar de uma criança, é lidar com ameaças que afetam toda a gente. Exatamente. As ameaças que Jonas já via e que hoje são ainda mais claras, como as alterações climáticas, os riscos da biotecnologia, a inteligência artificial, exigem respostas coordenadas, estruturais, exigem política, ação social. A ação individual não chega. Não, pode ser importante, mas não é suficiente. A tarefa do político realmente responsável, para Jonas, torna-se gigantesca. Garantir nada menos que a permanência de uma vida autenticamente humana na Terra. É quase assustador pensar nisso. É mesmo. A fasquia fica altíssima, parece quase sobre-humano, como ser pai ou mãe, mas de todo o futuro da humanidade e do planeta inteiro. É essa a dimensão do desafio que Jonas nos apresenta e que vem diretamente da dimensão do nosso poder. Ok, então vamos fechar o círculo. Voltar à nossa frase do início. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Depois desta exploração do Jonas, como é que olhamos para ela? Continua válida? Continua totalmente válida, como uma intuição moral fundamental e brilhantemente simples. Capta aquela ligação essencial. Ter capacidade de agir, poder, implica ter o dever de pensar nas consequências, responsabilidade. Nisso o Stan Lee, ou quem quer que tenha sido, acertou em cheio. Mas a análise de Jonas dá-lhe uma profundidade, um alcance, que a frase sozinha não revela. Que aspectos é que Jonas acrescenta ou aprofunda? Bem, a frase do Homem-Aranha funciona muito bem no contexto de um herói individual, com superpoderes. Mas Jonas expande radicalmente o objeto dessa responsabilidade. Quem ou o quê? Exato. Não são só as pessoas à nossa volta agora. São as gerações futuras, a integridade da biosfera e até a própria essência da condição humana, por causa da biotecnologia. Ele define pelo que somos responsáveis de uma forma muito mais vasta. E também o porquê dessa responsabilidade, não é? A justificação? Sim. Não é só porque é a coisa certa a fazer. O Jonas vai buscar a justificação à ontologia, ao valor do ser e à sua vulnerabilidade perante o nosso poder. Ele alarga o horizonte temporal para um futuro tão longínquo que nem conseguimos imaginar bem. Uhum. E distingue tipos de responsabilidade. A legal, por coisas que já fizemos, versus a ética prospectiva, pelo futuro baseado no poder que temos, a responsabilidade recíproca, entre iguais, versus a unilateral, como a dos pais ou dos políticos, que nasce da fragilidade do outro. A frase popular é como ver a montanha ao longe. Jonas dá-nos um mapa detalhado da sua imensidão e dos caminhos para tentar subi-la. É uma visão muito mais complexa e francamente, mais assustadora também, pela escala do que está em jogo. Sem dúvida. A clareza de Jonas sobre as implicações do nosso poder é ao mesmo tempo esclarecedora e muito inquietante. Então, resumindo aqui a nossa análise, a era tecnológica, com este poder transformador que nunca tivemos antes, exige uma revisão profunda da nossa ética. Precisamos de uma ética da responsabilidade. Exatamente. E Hans Jonas oferece uma base filosófica extraordinariamente sólida e relevante para essa nova ética. Ele vai muito além da intuição popular, da frase da cultura pop, dá-lhe substância, alcance e urgência. Vimos que essa responsabilidade em Jonas é imensa, abrange o futuro distante, toda a biosfera. É fundamentada no valor da própria existência e na nossa capacidade de afetar. E é guiada por uma prudência informada, aquela heurística do temor que nos pede respeito pelo que é valioso e frágil. E os modelos dos pais e dos políticos ajudam a ver como essa responsabilidade, apesar de ser tão exigente, tem formas concretas, qualidades específicas, totalidade, continuidade, foco no futuro. Mostram que não é só teoria, é um apelo à ação. A ação concreta, individual, mas sobretudo coletiva. Chegamos então àquele nosso momento final, o de deixar uma questão no ar, algo para ficar a pensar depois desta conversa. Pois,
Considerando a escala do poder tecnológico que continuamos a desenvolver, pensemos na inteligência artificial, cada vez mais autónoma, nas biotecnologias, que podem editar o genoma, num clima que muda aceleradamente por nossa causa, Uhum. e tendo em conta a natureza desta responsabilidade jonasiana, que é tão abrangente, tão focada no futuro e que exige ação coletiva, ação política, a pergunta que fica é: Como é que nós podemos, na prática, nos nossos sistemas económicos, nas instituições políticas, nas nossas culturas, até nas nossas escolhas do dia-a-dia, como podemos incorporar uma ética tão exigente? Como é que conseguimos realmente pôr freios voluntários, como dizia Jonas, a este Prometeu desacorrentado que somos nós? será que estamos individual e coletivamente preparados para assumir esta responsabilidade monumental que o nosso próprio poder nos põe nos ombros? Ou será que a tentação do poder, do ganho imediato, vai continuar a falar mais alto que a voz da prudência e do cuidado pelo futuro? É uma questão que fica em aberto, não é? Talvez seja mesmo a questão definidora do nosso tempo.